Arqueólogos acabam de encontrar os restos de uma cidade perdida de milhares de anos atrás escondida no sudeste da Europa. Eles tinham certeza de que era apenas um antigo posto de defesa, mas novas escavações estão mudando completamente essa ideia. Agora, eles acreditam que o local pode, na verdade, ser a capital perdida de um antigo reino de Lincestes. Isso tem a ver com Alexandre o Grande, o homem que mudou a história. As ruínas ficam perto de uma pequena vila chamada Cernobuche, na Macedônia do Norte. Você pode encontrar menções a elas desde 1966, mas ninguém realmente investigou até cerca de 15 anos atrás. No começo, eles encontraram apenas algumas ruínas e acharam que era um posto de guarda usado para avistar romanos vindo do oeste. Mas agora, uma equipe de cientistas voltou com equipamentos de alta tecnologia e encontrou provas de que esse lugar não era só um pequeno posto avançado. Os pesquisadores conseguiram olhar abaixo do solo e descobriram que a Acrópole, onde ficam as ruínas, que é um topo de colina plano, tem quartos e infraestrutura suficientes para abrigar uma cidade inteira dentro das muralhas da fortaleza. Ela cobre cerca de 2,8 hectares e, por volta de 10 mil pessoas, viveram aqui em seu auge. Os pesquisadores também encontraram uma oficina têxtil e muitos artefatos, incluindo uma moeda da época de Alexandre o Grande. E com sua imagem, machados, peças de jogo, uma lamparina a óleo e até uma pequena cerâmica com um motivo de coração. Uma das descobertas mais legais é o ingresso de teatro reutilizável feito de argila, que era exclusivo da Macedônia do Norte. Isso significa que provavelmente também havia um teatro aqui, e ele pode estar em um dos prédios grandes. Os especialistas costumavam pensar que a cidade era da época do rei Filipe V, mas agora, graças à moeda e especialmente às ferramentas antigas e cerâmicas quebradas que foram encontradas, eles acreditam que pessoas podem ter vivido ali durante a Idade do Bronze. Lincestes e o restante da Alta Macedônia tinham um clima bem intenso, com invernos frios e chuvosos e verões super quentes. A vida lá não era fácil, e na maior parte do tempo, tudo girava em torno da sobrevivência. As pessoas que viviam na região eram em sua maioria pastores nômades e precisavam se deslocar de acordo com a estação do ano. Eles viajavam com seus rebanhos de gado, cabras e ovelhas, sempre em busca das melhores pastagens. Naquela época, a Macedônia era meio que a excluída do mundo grego. Era parcialmente grega, mas cidades-estado poderosas como Atenas e Esparta não aceitavam de verdade. Graças a essa posição na fronteira, a Macedônia teve a chance de misturar tradições gregas com a cultura local. Com o tempo, eles dominaram e mudaram todo o mundo antigo, sob reis como Filipe II e Alexandre o Grande. As novas descobertas em Cernobuche mostram como a Macedônia antiga era realmente conectada e poderosa, especialmente porque a cidade ficava em rotas comerciais para Constantinopla. Grandes figuras históricas como Otaviano e Agripa podem ter passado pela região a caminho do confronto com Cleópatra e Marco Antônio. O local também pode ser a capital perdida do antigo reino de Lincesto, ou Linfos. Alguns especialistas acham que uma grande cidade na Alta Macedônia pode ser o local de nascimento de Clínio Eurídice. Essa mulher poderosa deu à luz Filipe II da Macedônia, que conquistou Lincestes no século IV a.C. O reino da Macedônia tornou-se independente e, graças a isso, o filho de Filipe II, Alexandre o Grande, mais tarde se tornou o rei do Império Macedônio. Esse cara realmente fez jus à mão. Em apenas 13 anos, ele criou um dos maiores impérios da história, que ia da Grécia até o Egito e a Índia. E olha só, ele conseguiu fazer tudo isso antes de morrer com apenas 32 anos de idade. Pesquisadores planejam aprofundar as escavações nesse importante sítio para aprender mais sobre as primeiras civilizações da Europa. Essa descoberta incrível só foi possível graças ao LIBA. Essa ferramenta de sensoriamento remoto ajuda a mapear coisas como a altura das plantas, a densidade das florestas e outros detalhes em grandes áreas. O LIDAR é um sistema ativo, ou seja, ele cria sua própria energia, neste caso luz, para escanear o solo. Um laser dispara pulsos de luz super rápidos, que descem até o solo e ricocheteiam em coisas como prédios e galhos de árvores. O sensor LIDAR então capta a luz refletida e a registra. O sistema mede quanto tempo a luz leva para ir do laser até o solo e voltar. Isso é chamado de tempo de viagem de ida e volta. Esse tempo ajuda a calcular a distância que a luz percorreu. Depois, usando essa distância, o sistema consegue determinar a elevação exata de diferentes pontos.
Cientistas recentemente encontraram outra cidade perdida usando a mesma tecnologia. Esta, chamada Guia Angola, estava escondida sob as densas selvas do México por 600 anos. Durante todo esse tempo, os pesquisadores acreditavam que havia apenas uma fortaleza abandonada ali. Não havia como ir até lá e ver, até recentemente, quando usaram um LiDAR e conseguiram um modelo 3D da área em apenas 2 horas a partir de um avião. Guia Angola foi construída na época pré-colombiana, entre os anos de 1350 e 1521. Ela ocupava 360 hectares e tinha mais de 1.100 construções, 4 quilômetros de muralhas defensivas e toda uma rede de estradas internas. A cidade tinha um planejamento urbano bem elaborado, com templos e quadras de jogo de bola, além de bairros separados para a elite e para o povo comum. Era um lugar de importância crucial para o povo zapoteca, um grupo que vivia na região desde cerca de 600 a.C. Em Guia Angola, as famílias moravam juntas em casas com grandes pátios no centro, cercados por quartos. À medida que as famílias cresciam, elas acrescentavam mais cômodos e ampliavam suas casas. Como Guia Angola era cercada por montanhas, os moradores tentavam aproveitar todo o pedaço de terra nas encostas que fosse bom o suficiente para construir uma casa. Eles até usavam a drenagem natural da área para ter água. E eles deviam ser ótimos na construção, já que muitas de suas edificações ainda estão de pé hoje em dia. Mas em algum momento, no início do século XVI, eles não tinham água potável suficiente nem terras férteis para cultivar alimentos, e se mudaram para a vizinha Tehuantepec. Os arqueólogos planejam aprender mais sobre como os zapotecas eram organizados, como governavam suas cidades e como interagiram com os espanhóis quando eles chegaram. Eles pretendem estudar todas as 1.170 construções encontradas na varredura de Lidar, e isso vai levar alguns anos. Outra descoberta recente, feita com a mesma tecnologia inovadora, é uma cidade enorme que estava escondida sob a densa copa verde da floresta amazônica. Uma rede inteira de casas, praças, estradas e canais estava escondida à sombra de um poderoso vulcão. Muitos cientistas achavam que os antigos povos amazônicos viviam em pequenas cabanas e limpavam pedaços de terra para sobreviver. Mas essa cidade, construída há 2.500 anos e habitada por quase 1.000 anos, desmentiu essa teoria e mudou tudo. Agora, os pesquisadores acreditam que dezenas de milhares ou até centenas de milhares de pessoas viviam em sociedades urbanas complexas. Eles escanearam a área e descobriram que havia 6.000 plataformas retangulares, cada uma com cerca de 20 por 10 metros e de 2 a 3 metros de altura. Essas estruturas estavam organizadas em agrupamentos ao redor de praças centrais, que tinham estradas retas com ângulos perfeitos de 90 graus e caminhos que as conectavam. Uma dessas estradas tinha impressionantes 25 quilômetros de extensão. Construir estradas retas assim é muito mais difícil do que simplesmente seguir o relevo do terreno. Algumas dessas estradas podem ter tido grande significado espiritual ou cerimonial. A civilização prosperava graças ao solo fértil de um vulcão próximo. O mesmo vulcão pode também ter levado à sua queda. Pesquisadores também encontraram sinais de ameaças às cidades, como valas que bloqueavam as entradas dos assentamentos. Talvez algumas pessoas que viviam por perto estivessem tentando entrar. O próximo passo para os cientistas será estudar os 300 quilômetros quadrados adjacentes para saber mais sobre essa sociedade grande e complexa. Isso pode ser ainda maior do que as conhecidas cidades maias do México e da América Central.